Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Vamos fazer a leitura. Isaías 38. Amém? Todos acharam? Vai dizer assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Podeis assentar, irmãos. Esta, acho que é a segunda vez que eu venho aqui ministrar a palavra. Para os irmãos que ainda não me conhecem, eu sou Midian, a cidade onde Moisés se escondeu. Guarda aí na cabecinha de vocês, amém? E Deus me deu um chamado para pregar aonde eu vou abrindo a Bíblia, e no decorrer da palavra eu vou pedindo para os irmãos ler, amém? Então cutuca seu irmão aí e diz: vamos ajudar ela. Enquanto no decorrer da palavra eu for falando os versículos, os irmãos procurem aí, leia em voz alta, com autoridade, com poder, interaja na hora da palavra e deixa Deus falar contigo, amém? O tema da campanha é o poder da oração. E aí eu fui pesquisar o que significa cada palavrinha. E é interessante que o significado de poder é autoridade para agir. O significado de oração é suplicar ao seu Criador. Aí vamos juntar tudo? Olha o tema dessa campanha: suplica ao seu Criador. Suplica, porque é Ele quem tem autoridade para agir na minha e na sua vida. É Ele quem tem autoridade para fazer na minha e na sua vida. Mas para isso, você precisa suplicar ao seu Criador. E aí, o tema da campanha está em Ezequiel, ou em Isaías, para falar do rei Ezequias. E o texto começa dizendo: naqueles dias. E eu falei assim: por que diz naqueles dias, né? Porque naqueles dias Ezequias estava passando por dias de afronta. Ezequias estava tendo que aguentar Senaqueribe dizer que ia entrar em Judá, fazer e acontecer. Senaqueribe mandou uma carta de afronta, e o rei Ezequias, que não tinha muito o que se fazer, correu aos pés da pessoa certa. O rei de Judá, em Isaías 37, no seu verso 17, já pode começar, irmãos. Isaías 37, no seu verso 17, o que vai nos dizer? Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o teu reino. Olha aí, Senaqueribe envia uma carta, e Ezequias vai lá, pega a carta, abre a carta, lá no altar de Deus, fala: ó Senhor, tá afrontando aqui, ó, eu, teu povo e tu. E aí, o que se pode ser feito?
Porque eu não tenho autoridade para agir, mas o Senhor tem. Eu não tenho poder para fazer, mas o Senhor tem. Aí ele vai nos pés de Jesus, nos pés de Deus, no altar do Senhor, e ele pede socorro. E a carta de afronta tem uma resposta, e é uma resposta bem rápida, porque no verso 33 do mesmo capítulo, alguém lê para mim, 33 até o 36. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nele flecha alguma, tampouco virá perante ela como escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar o temor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Ele orou a Deus. Ele não foi no vizinho, ele não foi no amigo, e a resposta veio. A resposta foi: mata 185.000 homens. Olha a resposta de Deus. Ele mandou o anjo do Senhor, vai lá, desce lá e acaba com essa afronta, acaba com este povo que está enfrentando Ezequias. Aí é esses dias que Ezequias vem. Ezequias vem destes dias de guerra. Aí não suficiente os dias de guerra, a Bíblia vai dizer que Ezequias adoece. Mas antes de dizer que Ezequias adoeceu, eu vou te explicar quem é Ezequias. 2 Reis 18. E eu vou ler 18, do 1 até o 6. Vai me explicar quem é o rei Ezequias. Vai dizer assim: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre os outros reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se achegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Este é o rei Ezequias, um rei jovem, porém posicionado, um rei jovem que não tinha referência, que não tinha da onde ele seguir uma base, porque vai dizer que ele era filho de Acás. E em 2 Reis 16, no versículo 2, vai dizer: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Seu pai não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, apesar dele não ter um exemplo, apesar dele não ter uma referência, este jovem se posiciona diferente. Este jovem, mesmo que o pai não fez o que era reto, ele se destaca, porque ele quer fazer o que é reto. E a Bíblia vai dizer que não houve rei em Judá que fizesse como ele fez.
nem antes dele e nem depois dele. Aí eu te pergunto, um rei que orou, Deus mandou o anjo vir matar 185 homens. Um rei que veio, mudou tudo. Judá estava o caos, Judá estava idólatra, mas ele mudou, ele alinhou Judá. Aí este homem vem e adoece. Este homem, assim como eu e como você, acabou de sair de uma guerra. E aí a gente costuma dizer, eita atrás de eita. Nossa, acabei de levantar de uma guerra, já tem outra. Acabei de sair de um problema, já começou outro. É desse jeito mesmo, porque se você parar, ele sabe que você vai se acomodar e vai querer ficar quietinho. E não é isso que ele quer para mim e para você. Aí este rei adoece. Passou a guerra e pensou, quem sabe eu vou descansar. Ah, Deus já me tirou da guerra, agora eu descanso. Quem sabe ele pensou como eu e como você. Agora nós vamos, depois que já teve a vitória, vamos só descansar. Deus já me deu vitória, agora eu vou. Deus me fez ganhar um processo e eu vou viajar agora eu vou descansar. Deus me deu filho, agora eu vou ficar em casa curtindo meu filho. Você orou para ter as coisas, Deus me deu um carro, agora eu vou só passear. Aí você orou para ter, e se ele não te espremer, você sai rapidinho dos pés dele. Aí vai dizer que ele adoece de uma enfermidade mortal. E eu falei, Senhor, além de adoecer, não basta adoecer, ainda tem que ser mortal. E que enfermidade era essa? Pode ler para mim alguém? 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E o que acontece com a doença de chaga? A doença de chaga, ela dá dor, ela dá febre, ela dá fraqueza, ela dá inchaço, ela dá lesão na pele, ela dá desnutrição, insuficiência cardíaca e por aí vai. E aí já não basta doer fisicamente, porque está doendo fisicamente nele, mas já não basta doer fisicamente, tem que doer na alma. Porque enquanto as dores estão na carne, está tudo bem, eu estou aguentando, está tudo legal. Mas quando a dor vai para a alma, aí ele lembra de suplicar ao Criador de novo. Aí ele lembra, peraí que tem alguém que tem poder para agir aqui, peraí que eu vou suplicar a ele novamente. Porque o profeta Isaías vem até ele e diz, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Vejam que ele não contesta. Por que, Senhor, que eu tenho que pôr minha casa em ordem? Ele não pergunta, ele não contesta. Ele não pergunta como eu coloco a minha casa em ordem. Ele não questiona por que eu vou morrer. Ele sabe que tem um empecilho entre ele e o Criador. Ele sabe como colocar as coisas em ordem, porque foi a primeira coisa que ele fez no reinado. Mas ele chora muitíssimo, porque a sentença é: você vai morrer. Ezequias ora a Deus quando é afrontado por Senaqueribe, mas porque toda a nação podia perecer. Então eu vou orar, porque não é só eu, é por todos. Mas aí quando é só eu oro depois, eu faço depois eu vejo isso. Aí você ora por tanta gente, pelo vizinho, pelo amigo, pelo parente, pelo colega de trabalho, por quem está passando na rua e te pede uma oração e se esquece de você. Aí precisa vir um profeta, chegar até ele e dar um saculejo. Foi isso que o profeta veio fazer. Acorda, meu filho, desperta.
Porque você não orou ainda para essa doença ir embora? Se as suas orações são ouvidas tão rapidamente, se você tem contato com Deus, desperta e vai orar para isso daí se modificar. Aí o profeta diz palavras duras, porque às vezes é necessário dizer duro para ver se a pessoa abre os olhos e enxerga aquilo que ela não quer ver. Aí Ezequias, ele não responde ao profeta. Ele não usa da autoridade do rei para falar assim: eu vou fazer algo para te castigar. Ele não ameaça. Mas sabe o que ele faz? Ele vai se esconder, porque ele fica com vergonha. Ele virou o rosto para a parede. Ele não quis que Isaías visse o seu semblante de dor. A Bíblia vai dizer que ele vira o rosto para a parede, aonde ninguém pode ver que ele está com o espírito angustiado. A dor chegou na alma. Assim que ele recebe a profecia, e aí ele vai suplicar para quem tem poder de agir na minha e na sua vida. Ele tem poder para agir a meu e ao seu favor. Aí a oração de Ezequias, Isaías 38:3. Alguém lê para mim, por favor? E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha aí, o lembra-te não é porque o Senhor se esquece de nada. Alguém lê para mim Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer tanto de seu filho no dia e não se compadeça dele, do filho de seu bem, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Vai dizer, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de ti. Aí por que então que Ezequias vai dizer lembra-te? Por que então que Ezequias vai pedir para o Senhor lembrar, se o Senhor não esquece de nada? Porque as escrituras, quem leu vai saber que todas as vezes que Deus ia mudar o quadro da história, Ele vai dizer, e lembrou-se Deus dele, e lembrou-se Deus dela, e lembrou-se Deus daquele, e lembrou-se Deus daquela, e Ele foi mudando a situação. Aí Ezequias, que não é bobo nem nada, conhece o Deus que serve, falou, lembra Senhor, ah lembra Senhor, lembra de mim. Vamos ler? Alguém lê para mim Gênesis 8:1. Lê só o primeiro pedacinho, aonde vai dizer o lembra, lembrou. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 30:22. Lembrou-se Deus de Raquel. Êxodo 2:24. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se de Deus do seu conselho. Com Abraão, com Isaac, com Jacó. 1 Samuel 1:19. E o Senhor se lembrou dela. A situação mudava quando o Senhor lembrava. Aí, sabe quando um filho, ele sabe pedir para um pai? Ele sabe como falar com o pai. Ele sabe a palavra certa de pedir para o pai. Ele não vai falar assim, pai, me dá aí um dinheiro. Não, ele não vai falar desse jeito. Ele vai falar, ô pai, você podia me arrumar aí um dinheiro? Ele vai falar direito. E Ezequias, que não é bobo, foi lá na palavra. Lembra-te, Senhor. Porque ele sabia que o Senhor lembrou de Noé e as águas baixaram
que o Senhor lembrou de Raquel e José nasceu, que o Senhor lembrou do povo de Deus e mandou Moisés, que o Senhor lembrou de Ana e deu Samuel. Aí ele falou: opa, esse Deus precisa saber que eu conheço, que quando ele lembra, Senhor. Agora, será que você pode dizer a este Deus: lembra, Senhor? Será que você tem bagagem para dizer: lembra, Senhor? Lembra que eu fui reto? Lembra que eu fui certo nos teus caminhos? Aleluia! Você está podendo dizer: lembra, Senhor? Ezequias, ele não fez uma oração extensa. A oração dele foi bem curtinha. Foram 3 frases. Mas foi uma oração sincera. Uma oração que usou as palavras certas para mover o coração de Deus. E uma oração conhecida dos mandamentos do Senhor. Porque olha o que vai dizer em Deuteronômio 5:3. Alguém lê para mim, por favor. 5:33, desculpa. 5:33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor nosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra e haveis de possuir. Olha aí. Ele conhece o Deus que serve, que ele diz o quê? Ele vai dizer: eu andei reto. E quem anda reto nos teus caminhos tem dias prolongados. Por que eu vou morrer? Ele só diz 2 frases. São 2 frases. Lembra, Senhor? E eu andei reto. Ele sabia o Deus que ele estava conversando. Você sabe com Deus que você conversa? Você sabe usar as palavras certas para falar com Ele? E quando ele fala, lembra-te, é uma forma também de dizer: chegou a hora de cumprir na minha vida segundo o que eu plantei. Chegou a hora de cumprir na minha vida segundo o que eu plantei. Agora, será que o seu plantio está igual de Ezequiel? Será que o seu plantio está igual o de Ezequiel? Para a sua colheita ser boa? Porque a colheita dele foi mudança de sentença. Será que a sua sentença vai ser modificada? Seu altar está certinho, está alinhado? Ele quer mudança no quadro da história dele. A sentença era para quem não se posiciona, porque ele estava simplesmente: tô doente, aqui sento, aqui fico, porque as feridas estão expostas. Mas não foi isso que Deus queria para ele. Então ele se posiciona diferente. E ele vai orar, vai conversar com o Senhor. E na hora que ele se posiciona diferente, a sentença que era uma muda para outra. Você já viu o juiz? Que ele fala assim: 30 anos e sem massagem. Aí o detento se comporta, o advogado vai até o juiz e pede para ele reavaliar a sentença. Aí o que o juiz fala? Vou diminuir a pena. Aí você que tem o Deus justo juiz, como está em Salmos 7:11, alguém lê para mim, por favor. Salmo 7:11. Deus é um juiz justo. Olha aí. Deus que se ira todos os dias. Deus, ali está diferente, mas Deus julga o justo. Deus é um juiz justo. Aí você que tem um Deus que é o justo juiz, e tem um advogado que intercede por nós, que na hora que você ora, ele entra na presença desse justo juiz, ele conversa com o justo juiz,
E a sentença que era eu não dou, eu não faço, eu não entro, eu não curo, muda. A sentença que era não passa a ser sim. Tô entrando, tô fazendo, tô curando, tô abrindo, tô fazendo por você. Agora, Deus quer saber como vamos nos posicionar. Como nós vamos nos posicionar? Quando vem o não de Deus, nós vamos bater o pé, mas eu quero. Ah, não vai me dar, então eu vou embora. Vai ser crente mimado? Ou vai se posicionar, vai orar ao Senhor e descobrir o porquê do não? Porque há não que é não mesmo. Como foi o não para Davi: seu filho vai morrer e pronto, acabou. Ninguém mandou você pecar. Tem não que ele não vai mudar, mas ele vai mudar o seu coração para aceitar o não dele. Agora tem não que depende do seu posicionamento, para ele dizer: é seu. Mudou? Você mudou? Agora o juiz muda. Agora o juiz muda. Aí o juiz fala pro profeta: volta lá. Volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração, eu ouvi o choro, eu ouvi a súplica, e agora eu tô chegando para agir a favor dele. Aí tem gente olhando para você e quem sabe dizendo como profeta: não vai terminar a faculdade, esse casamento não vai dar certo, aquela porta de emprego não vai abrir, este ministério não vai crescer. Mas quem tem lembrança no Senhor, quem tem lembrança no Senhor, se você não tem, começa a ter. Se você não tem, corre para ter. Quem tem lembrança no Senhor, Ele está dizendo: eu ouvi a sua súplica e estou chegando para agir em seu favor. O cenário era não, mas eu transformo em sim. O ministério vai dar certo sim, o casamento vai dar certo sim, a porta de emprego já está aberta sim, tudo que disseram contra, Deus está falando para o profeta: vai lá que a sentença mudou. Então aprenda a se posicionar, que Deus vai ouvir a sua e a minha súplica. Aprenda a se posicionar. Qual foi o posicionamento dele? Ele não questionou quando mandaram colocar a casa em ordem. Então não seja crente mimizento, de mandar colocar a casa em ordem. Vai orar e vai ver o que é que tem que consertar, mas põe. Para você ouvir o sim de Deus. E assim, que a igreja possa aprender mais de Deus. Porque Ezequias, ele não conhecia Deus, mas ele confiou em Deus. Foi isso que aproximou ele de Deus. Ele confiou no Senhor. Ele foi ler as Escrituras, ele foi aprender da palavra, ele foi comer das Escrituras de Deus e saber o que era o certo e o que era errado. Não adianta você falar: o pastor não me ensinou, o irmão não me ensinou, o obreiro não me ensinou. Você que é preguiçoso e não quer ler, você que é preguiçoso e não quer buscar, você que é preguiçoso e não quer ir, não quer fazer, é você. Não é ninguém que não te ensinou não, porque ele não tinha quem ensinasse, mas ele sabia ler, ele sabia buscar, ele sabia ir, e você também sabe. Tá achando que é fácil? Vou vir pro evangelho e vou só comer mamão com açúcar. Não. Vai vir pro evangelho e vai ter que aprender muito. Se o pastor não te ensinou, vai atrás de você de saber. E assim como a gente diz lá na igreja: o que eu não sei, eu aprendo com a Rose. O que a Rose não sabe, a gente aprende com a Beth. E o que a Beth não sabe, a gente aprende com o pastor Eduardo. E um aprende com o outro, porque Deus se revela em todos os momentos para todos os seus filhos e todas as suas filhas. Mas para isso nós temos que ser humilde de coração e saber que um pode aprender com o outro. Eu sou professora de matemática e eu falo para os alunos, quando eu trabalhava,
na área. Hoje não trabalho mais. Eu falava para os alunos: eu ensino matemática, mas vocês podem me ensinar tecnologia. Eu sei essa área específica, mas estou aberta e apta para aprender mais coisas. E é assim que nós crentes temos que ser. A Bíblia diz que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E para isso eu tenho que me esforçar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que esmiuçar. Que foi o que ele fez. Foi o que ele fez. A estátua de Moisés foi erguida, a serpente. Naquela época era cura. Mas na época do rei Ezequias já não estava mais sendo cura, já estava sendo idolatria. E quando ele lê as escrituras, ele quebra ela. Ele fala: não, isso aqui também não é mais. Antes era, agora não é mais. Porque agora estão chamando de deusa, agora estão acendendo incenso. Então eu tenho que saber diferenciar de quando eu estou adorando a Deus e quando aquilo já está virando idolatria ao que não é de Deus. Que nós possamos ficar com essa mensagem. Que o nosso altar possa estar consertado. Que a nossa vida possa ter lembranças no Senhor. E que qualquer sentença que tenha um não dele, nós possamos suplicar a ele, para que ele tenha autoridade para agir e mudar a sentença para um sim. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade e passo para o pastor Eduardo. Amém?